tudo parece estar ao contrário. Então, leia a letra da canção em voz alta e conheça melhor o mundo imaginário de que ela trata. Vamos para o título da leitura da música. Lá na terra do contrário. Lá na terra do contrário, o cachorro faz miau, e quem late é o canário, e o gatinho faz au-au. E acontece cada coisa como nunca ninguém viu. Lá na terra do contrário, no verão é que faz frio. Onde é que fica essa terra do contrário? Fica lá no lado que fica de cá. Fica cá do lado que fica de lá. Fica lá no lado que fica de cá. Fica cá do lado que fica de lá. Lá na terra do contrário, a calçada é que é a rua. De manhã o sol se esconde e de tarde morre a lua. E acontece cada coisa simplesmente embasbacante. Lá na terra do contrário, vai para trás quem vai para diante. Onde é que fica esta terra do contrário? Fica lá no lado que fica de cá. Fica cá do lado que fica de lá. Fica lá no lado que fica de cá. Fica cá do lado que fica de lá. Lá na terra do contrário, a viagem não complica. Como as rodas são quadradas, quem viaja é quem fica. E acontece cada coisa que criança nem imagina, que criança nem espera. Lá na terra do contrário, o quadrado é uma esfera. Onde é que fica esta terra do contrário? Fica lá, no lado que fica de lá. Fica cá do lado que fica de lá. Fica lá no lado que fica de cá. Fica cá do lado que fica de lá. Lá na terra do contrário, as crianças são gigantes e as orelhas das crianças são que nem as do elefante. Então, essa música, ela é escrita em forma de estrofe. Observem que ela é formada por estrofes, né? E cada estrofe tem vários versos ou conjunto de versos que se repetem em uma letra de canção, que é chamado refrão. Aqui nós temos a localização de onde fica essa rua do contrário. E observem que ela se repete, né? Essa estrofe, ela se repete várias vezes. Quando uma música repete uma estrofe várias vezes, ali é chamada de refrão. Aquela estrofe que repete é chamada de refrão ou estribilho. Vamos agora para a atividade. A atividade dessa leitura é ler para compreender. Você acabou de ler a letra de uma canção. O que mais lhe chamou a atenção nela? Então, essa é uma resposta pessoal. Você vai lá na leitura da página 50, da Terra do Contrário, e descobre o que mais chamou sua atenção. E escreva. Vamos para 2. De acordo com o texto, onde fica a Terra do Contrário? Copie os versos que indicam a localização desse lugar. Então, você vai lá na atividade, lá na leitura da atividade e procura aonde fica a localização desse lugar da terra do contrário. Observe que a estrofe que se repete, ela vai estar, você vai encontrar a localização. Observe direitinho, tá? E responda na questão do 2. Vamos para a do 3. Por que a terra do contrário tem esse nome?
Então, você vai ler novamente a leitura da página 50 e 51 e descobrir por que lá se chama Terra do Contrário. Se é porque tudo acontece ao contrário ou se acontece de um jeito bem diferente do comum. Você vai explicar com as suas palavras aqui na questão do 3. Vamos para a questão do 4. Cada linha do texto que você leu corresponde a um verso. Foi o que eu expliquei na leitura, né? Que lá, cada estrofe tem vários versos. Então, como um colega, observe as ilustrações a seguir. Anote os versos do texto que se relacionam com cada ilustração e mostram como é a Terra do Contrário. Veja exemplo. Aqui nós temos um quadrado com a ilustração de animais. Temos um canário, um cachorro e um gatinho. Então, aqui já está respondido. Lá na Terra do Contrário, o cachorro faz miau. E quem late é o canário e o gatinho faz au-au. Então, aqui nós temos um outro quadradinho com uma ilustração das estações do ano. Então, você vai lá na leitura e descobre qual é a estrofe que está falando das estações do ano e coloquem aqui nessas linhas. Vamos para a próxima. Aqui nós temos um quadradinho com a ilustração de dia e noite. Você vai novamente na leitura e descobre a estrofe que está falando do dia e noite e escreva aqui ao lado. Vamos para a do 5. As letras de canções e os poemas geralmente são organizados em versos, e cada conjunto de versos forma uma estrofe. Reescreva a primeira estrofe do texto nas linhas abaixo. Então, você vai lá na leitura novamente da página 50, onde fala da Terra do Contrário, e você vai escrever a primeira estrofe do texto aqui nessas linhas. Vamos para a do 6. Volte ao texto e observe um conjunto de 5 versos que se repete algumas vezes ao longo da canção. Então, você vai novamente na leitura da página 50, da Terra do Contrário, e vê qual é a estrofe que se repete algumas vezes ao longo da canção. E vamos para a pergunta. E circule esses versos. Você vai circular os versos lá na leitura da página 50, os versos da estrofe que se repete algumas vezes na música. Vamos para a do 7. Quantas vezes o refrão aparece na letra da canção? Lá na Terra do Contrário, você vai novamente na leitura da página 50 da Terra do Contrário e vê quantas vezes repetiu a estrofe da canção. A estrofe é quantas vezes repetiu a estrofe do refrão. Refrão é aquela estrofe que se repete algumas vezes na música. E escreva aqui na linha. Vamos para a do 8. Os versos do refrão se repetem na letra de canção porque eles são importantes para dar sentido a ela. Por que você acha que os versos desse refrão são especiais? Então, essa é uma resposta pessoal. Você vai ler novamente a leitura e dar a sua resposta aqui na do 8, com suas palavras. Vamos para a do 9.
Releia os versos da letra da canção Lá na Terra do Contrário e encontre duplas de palavras com sons finais parecidos. Isso é, que rimam. Copie essas palavras aqui, nessas linhas do 9. Então, você vai na página 50 de novo, né? E vai observar as palavras que se repetem nas estrofes. Lá tem umas palavras como contrário, canário, miau, au-au. Então, são muitas palavras que rimam uma com a outra. E você vai colocar todas aqui nessa linha. As duplas, viu? De suas palavras que rimam. Vamos para a do 10. Converse com um colega e assinale quais das situações abaixo acontece tanto na história, o outro lado do espelho, como na letra da canção, Lá na Terra do Contrário. Vamos para o primeiro quadradinho. Acontecem coisas que não ocorrem na realidade? Então, você vai na leitura e observa se lá acontecem coisas que não ocorrem na realidade. Isso é correto? É uma afirmação correta? Sim ou não? Se for, você vai marcar. Se não for, se a resposta não for correta, você não marca. Vamos para o segundo quadradinho. Essa música fala-se de um mundo diferente daquele em que vivemos? Então, você vai marcar se achar que está correto. Para o terceiro quadradinho, quem conta os fatos parece estranhar as coisas? Vamos para o quarto quadradinho. O texto está organizado em parágrafos? Então, você vai lá, observa se o texto é feito em parágrafos ou em estrofes. Aqui está afirmando que o texto lá está organizado em parágrafos. Veja bem se está correto ou errado. Vamos para o outro quadradinho. O texto está organizado em versos? Aí você observa e marca sim ou não. O outro quadradinho. Há coisas que acontecem ao contrário? Então, você vai ver se na história tem coisas que acontecem ao contrário. Se for, você marca. Último quadradinho. As pessoas, ao andar para frente, vão para trás? Se essa afirmação está correta na música, você marca. Se não, não marca. Vamos para a do 11. Na história, o outro lado do espelho, Alice caminha em uma direção, mas é puxada para trás. Na canção, Lá na Terra do Contrário, se passa algo parecido? Encontre e anote a dupla de versos da canção que fala sobre isso. Você vai novamente na leitura e descobre a parte do texto que está falando. Lá na Terra do Contrário, vai para frente que vai e vai para diante. Descubra e escreva aqui. Tenham todos uma boa atividade.